Isso não faz o menor sentido. Você já teve a oportunidade de aconselhar alguém que estava desnorteado ou desesperado, simplesmente fazendo a pessoa encarar a situação de uma perspectiva maior, mais ampla? Ou por outro lado, você já foi essa pessoa que buscou o conselho, auxílio, numa hora em que as coisas não estavam fazendo sentido, não estavam sendo muito coerentes? Se você quer ser uma pessoa que aconselha melhor as demais, ou principalmente que consegue aproveitar melhor os conselhos, os pontos de vista das situações, esse programa é para você. Pura vida, heróis de propósito! O tema da nossa conversa de hoje é a força de caráter da perspectiva. Essa força de caráter que nos permite trazer conselhos mais sábios para as pessoas, que nos permite olhar as situações de pontos de vista diferentes e criar sentido num mundo tão caótico, num mundo que muitas vezes nos deixa inseguros, um mundo que já foi chamado de mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e hoje é chamado de mundo BUNNY, que é frágil, ansioso, e por aí vão essas sopas de letrinha. Pois é, nesse mundo em que a gente tem tantas incertezas, em que a gente tem tantos medos, receios, a pessoa que tem perspectiva é aquela que, primeiro, consegue criar coerência, sentido em sua vida e que, principalmente, também é muito buscada e procurada pelos outros para conseguir criar coerência, sentido nas situações. Para a gente ilustrar essa força de caráter da perspectiva, eu tenho um convite muito especial que eu vou fazer nesse dia de hoje. Eu sempre começo esse nosso programa contando uma história para vocês, compartilhando a história de alguém, mas hoje, neste nosso último episódio desta temporada de Heróis de Propósito, a 20ª força de caráter que é a perspectiva, quem vem conversar com vocês é meu mestre em contação de histórias, em storytelling, nosso querido Alexandre Camilo. Vejam só que maravilhosa a história que ele traz para nós entendermos o poder da perspectiva. Quando eu comecei esse projeto audacioso de catalogar 24 forças de caráter e trazê-las para o mundo, para que as pessoas pudessem viver o seu propósito, eu tinha muito claro para mim que cada episódio deveria começar com uma história. Uma história para não impor a importância de uma força de caráter, mas buscar persuadir, buscar apaixonar as pessoas sobre a força que a gente apresentaria naquele dia. Mas eu preciso confessar que cada história que eu busquei trazer tinha um dedo, uma contribuição de um querido mestre que eu tive e tenho nessa vida e na arte de contar histórias, meu querido amigo Alexandre Camilo. Meu querido, muito obrigado por topar fazer a última história dessa temporada de Heróis de Propósito, nos agraciar com isso. Por favor, conte para nós uma história sobre perspectiva. Às vezes, a gente quer tanto uma coisa e não é nesse momento, nem nessa hora. Às vezes a gente deseja tanto, tanto, tanto algo e não se dá conta de que se eu conseguir isso, eu vou ganhar uma coisa e perder outra. Eu vou deixar de ser coerente com aquilo. Mudar a perspectiva é trabalhar com a gratidão. É entender que muitas vezes a gente reclama das coisas, né? E quando você está reclamando, você está novamente clamando por algo. E de alguma forma, já que a gente falou de Deus, Ele está ouvindo. Tem uma história muito curtinha, que não é nem um conto de tradição oral, mas circulou durante esse período de pandemia, que um homem espraguejava dentro de casa, porque a família deixava as coisas na porta e não entrava. E ele se sentia um leão enjaulado, bravo, bravo, bravo. E ele reclamava em voz alta das coisas, porque pela aquela perspectiva onde ele estava preso. E ele se sentia, como eu disse para você, um leão enjaulado. E no dia que aconteceu isso que eu vou contar para você, ele ficava nervoso. E ele falava sozinho alto em casa. Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E o contato que ele tinha com o mundo era pela janela. E ele ouviu um barulho terrível lá fora. Pá, 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 pá. Parecia uma batida de carro. Ele correu até a janela e ele viu um morador de rua virando latas de lixo, desesperado. A cena chamou a atenção dele, porque o homem virava o lixo procurando algo. E ele derrubava tudo. E, de repente, o morador de rua
tira do meio do lixo restos de comida e começa a comer com uma velocidade. Nessa hora, o homem dentro da sua casa eleva os olhos para o alto e diz: graças a Deus, na minha casa eu tenho alimento. Enquanto isso, o homem lá fora vai comendo o resto de comida que ele encontrou no meio do lixo e passa na calçada um homem chutando invisível e falando alto sozinho. Ah, não, não. E nessa hora o homem que está comendo o lixo ali do meio do lixo olha aquele homem passando e diz, em voz alta, olhando para o alto: graças a Deus eu ainda tenho juízo. Enquanto isso, o homem que está chutando o ar vai até a esquina e vê passar uma ambulância, o sinal vermelho, com a sirene ligada. E nessa hora, o homem que está chutando alto diz: graças a Deus eu ainda tenho saúde. Enquanto isso, a ambulância já entrou no estacionamento, vêm os enfermeiros, tiram a maca, colocam no corredor. E nesse mesmo corredor, ao lado, tem uma outra maca com um corpo completamente coberto. E nessa hora, o homem que acabou de sair da maca da ambulância eleva os olhos para o alto e diz: graças a Deus, eu ainda estou vivo. O único personagem que não agradece nessa história é o morto. Agora eu pergunto para você, Rafael, e para cada um daqueles que têm a sorte de estar assistindo Heróis de Propósito: se por um capricho de Deus ou uma ironia do destino, amanhã de manhã você acordasse e se visse rodeado, em perspectiva, só pelas coisas e pelas pessoas que você diariamente agradece em voz alta, quem ou o que estaria ao seu redor? Dizem que Deus gosta de todas as suas criaturas, mas Ele tem um apreço especial por aquelas que trabalham a perspectiva, que é muito mais do que sobreviver, é ter coerência, é ser feliz diariamente, agradecendo, e, se possível, em voz alta. Amém. Esse é Alexandre e suas histórias magníficas. O interessante dele é que ele não é somente um grandíssimo contador de histórias, um grandioso contador de histórias, mas também um profissional muito experiente na área de desenvolvimento humano, muito estudado nesse sentido, e que nos mostra o quanto as histórias nos permitem abrir a nossa mente, enxergar as situações por diferentes perspectivas, acessando, antes de mais nada, o nosso coração, para aí a nossa cabeça se abrir para essas realidades. Continua com a gente, que no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista com um querido irmão, Odair Correia, que vai trazer para nós um pouco da experiência dele de vivenciar essa força de caráter em sua vida. Perspectiva. A força de caráter de quem aconselha os outros com sabedoria, de quem ajuda os outros e a si mesmo a criar coerência, sentido, significado neste mundo caótico, em que a gente tem tantas dúvidas, em que a gente tem tantas inquietudes. Quem conta com a força de caráter da sabedoria serve a si e aos demais, ajudando a encontrar sentido e significado. Eu tenho um grande amigo que, de uma forma muito humilde, autêntica, sempre fez isso. E eu tive a honra, em determinado momento da jornada, de transmitir um pouco dos conhecimentos sobre a área de desenvolvimento humano para ele. Hoje vejo ele florescendo, atendendo e desenvolvendo as pessoas. É meu querido amigo Odair Correia, um hacker, um embaixador Ikigai, um profissional de desenvolvimento humano. Obrigado, irmão, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra, de fato, estar aqui hoje. Muito bom. Odair, o que é para você a perspectiva? O que significa isso para você?
Eu vou ser bem direto no sentido de que, quando me perguntaram o que é educar, para mim, educar é ampliar essas perspectivas diante de alguém. Eu tenho 2 filhas, 2 adolescentes, e toda vez que uma delas chega para conversar comigo, eu fico pensando, eu não sei tudo, eu preciso ouvir quais são as perspectivas delas, aquilo que elas têm de verdade delas, para que eu não possa passar a minha verdade, mas ouvir da verdade delas e, a partir disso, tentar indicar outros caminhos, porque às vezes a gente fica só fechado num caminho só. O mundo nos favorece a isso. Nós somos educados a pensar de uma maneira única, uniforme, direcionados a certas decisões que... O meu tá certo, os outros são todos errados. Exato. E parece que nós somos destinados a tal fracasso, a tal sucesso, de acordo com aquilo que determinam para nós. Então, ampliar essas perspectivas é um desafio enorme. Então, você disse que eu tenho esse dom, essa facilidade de ouvir. De fato, tenho, já é de um bom tempo, mas eu creio que eu estou aprendendo a fazer isso agora, com as minhas filhas, e a minha realidade é que me obriga a ser assim hoje. Me obriga não, me favorece a ser dessa forma, e é um grande desafio, mas também uma grande alegria poder viver isso no mundo de hoje. Imagina a utopia que é para essas filhas, adolescentes. Imagina você adolescente, os adolescentes estão assistindo a gente também, a gente mais jovem. Tem um pai que, quando eu vou procurar com uma dúvida, com uma pergunta cabeluda, ao invés de sair vomitando as minhas verdades, ouve, mas tá, me explica o que você acha sobre esse assunto, me ouve, me escuta. Isso deve ser muito reconfortante, deve ser muito conectivo, né? Primeiro porque tem dúvidas que são inesperadas, assim, coisas que você não de faz pai para ideia, filha ainda, você né? não faz ideia. Mas tem situações também que eu me intrometo. Eu confesso a você que eu me intrometo. Natural. E o desafio é me intrometer sem me impor. É um desafio enorme, porque para quem dá conselho, para quem acolhe alguém que tem dúvidas, você precisa provocar mais dúvidas, perguntar, e perguntar da maneira correta. E não somente impor aquilo que é sua verdade, impor aquilo que são as suas certezas. Porque nós todos somos cheios de dúvidas. Sim. E o grande desafio é não impormos as nossas certezas aos outros. E esse é o desafio também na educação, a gente está falando de educação, mas da perspectiva de aumentar as perspectivas. Um conselho, por exemplo, que eu dou para o meu filho. Minha filha chega com uma dúvida e eu falo, mas você já pensou nisso também? E aquilo? Você já olhou para aquele lado? E não simplesmente falar, ó, se eu fosse você, eu faria isso, que é o mais normal, o mais fácil, Sim. o mais simples. Repete o que meu pai me disse e vamos indo, né? Exato. E tem coisas que eu nem acredito. Então, primeiro, eu preciso ouvir a pessoa, entender qual é a minha verdade. Me lembro, Rafa, de um dia, eu estava numa estrada, Nordeste, era sertão do Nordeste, eu vi um senhor com um fecho na cabeça, daqueles de lenha, e o motorista do lado chegou assim para mim e falou assim, olha, e com o olho cheio d'água, só quem já carregou isso sabe o que é. Mas mesmo quem já carregou, não sabe o que esse homem está passando. Então, quando elas vêm contando para mim desafios que talvez eu tenha passado por eles, não são a mesma dor que ela está sentindo. Porque, por exemplo, esse caminhoneiro, talvez ele tenha carregado quando era mais jovem, Sim. talvez um senhor de idade carregando, Sim, é outra pessoa ainda outra coisa. carregando isso aí. Quais foram os benefícios que você colheu em exercer a perspectiva para você, para os próximos até hoje? Sem dúvida, não tem alegria maior do que você não só exercer a perspectiva auxiliando alguém, da pessoa falar, da pessoa perceber que não foi você que ajudou, mas ela que se ajudou. O seu conselho não vale de nada se a pessoa não colocar em prática. Não adianta nada. Se fosse bom, vendia, né, como dizem. Né? Mas quando você vê que a pessoa colocou em prática e você de certa forma, inútil no processo, porque o seu conselho não vale de nada. O que vale é o que acontece na vida da pessoa ali, a partir daquilo que você diz, e talvez nem seja reconhecido, talvez seja lá na frente, anos depois, ou seja reafirmado em outra pessoa, como acontece. Às vezes você fala aquilo, e chega alguém e diz exatamente a mesma coisa, e o seu trabalho foi só de martelar aquele processo, ou auxiliar naquele processo, e alguém ali na frente disse exatamente a mesma coisa, de um outro jeito, e a pessoa acolheu diferente. Você fala, eu falei aquilo. E não é tanto a força do conselho, não é tanto a força daquilo que você diz, mas é o processo na vida da outra pessoa. Então, o maior benefício para mim é ver que essa construção não depende só de mim, depende também do processo do outro. Então, se eu posso colher de benefício é ver isso. Na minha vida também,
Porque ouvindo alguém, eu cresço muito, cresço demais. Verdade. A gente vive muitas vidas através de outras vidas, sim, né? lendo uma história, contando, vendo um filme. Então a perspectiva ela é ampliada também, falando de visão, né? Aquilo que eu vejo de ângulos diferentes, de formas diferentes, com experiências diferentes. Eu não posso simplesmente achar com a minha educação, com a minha formação religiosa, com a minha formação intelectual, com aquilo que eu vejo, eu sou dono da verdade. Infelizmente, estamos cheios de donos da verdade nesse nosso mundo. Pessoas que sabem muito pouco e acham que sabem tudo, a respeito de tudo e de todas as coisas. Especialistas de WhatsApp. Você entra em rede social e você fica lamentando. Eu lamento muito gente que acha que sabe tudo. E impressionante, tem gente que sabe mais do que a medicina, do que os estudiosos, do que os cientistas, em várias áreas. Um historiador, exatamente, enfim, sabe quem tudo. realmente levanta essa Ela informação. nasceu há 15 anos, 16, 17, 20, 30, 40 anos e acha que sabe tudo sobre a humanidade, não sabe. É interessante o ponto de vista que você está trazendo sobre perspectiva, está me construindo a imagem aqui de que a pessoa que exerce a perspectiva é como alguém que desembaça um espelho para que o outro possa se ver, né? Mas não vai adiantar você ajudar a pessoa a desembaçar o espelho se ela fechar o olho e não estiver interessada em olhar, e é o que muitas vezes a gente faz, a gente fica tentando impor uma verdade, vira o seu conselho e não o conselho da própria pessoa, que é aquele que ela constrói através do nosso auxílio quando exerce a perspectiva. Quais foram os desafios, por outro lado? Porque nem tudo é um mar de rosas, né? Olha, não é fácil, porque as pessoas parecem que cheiram a gente, né? Sabe o cheiro. Esse cara me ouve. Esse aqui vai me ouvir, aquele ali, sabe, vai entender o que eu estou falando. Isso acontece em fila de banco, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Você vai encontrar com alguém que, de repente, está ali contando a vida dela toda, a história toda, e você está ali diante de uma bifurcação que você tem que dar algum auxílio para aquela pessoa. Qual foi a situação mais crítica que isso te aconteceu? A mais crítica, até te contei antes aqui em off, eu estava no hospital com meu pai ali na UTI, os últimos momentos de vida dele, morava em outra cidade, fui ali explicitamente para visitá-lo, especificamente para isso, e de repente chega a enfermeira e começa a me reconhecer, eu falei assim, você é de tal lugar, né? Sou... então, sabe, meu pai começou a contar a história. Quando eu vi, eu tinha 5 minutos para ficar ali com meu pai, era 20, eu fiquei 5, sozinho, e falei, caramba, pai, olha isso até aqui. Ou seja, isso vai ser algo que é uma faca de 2 gumes, né? Sim. E se eu não tomar cuidado, eu vou me sentir também, um outro cuidado e risco, é me sentir dono da verdade. Pois é. Dono da verdade para todos, porque, de certa forma, há uma outra capacidade que nós temos de observar. Quem tem perspectiva, geralmente ele observa o todo. Eu estou olhando aqui, mas eu estou vendo todo em volta, eu sei das várias nuances, não entendo todos os assuntos, mas sei que isso pode afetar, aquela outra área pode também. E se eu não entendo, eu vou tentar entender um pouco mais sobre aquela realidade. Essa visão mais ampla pode nos levar à arrogância, se não tiver humildade para moderar. Né? E saber que eu não sei tudo é o desafio maior e talvez seja a maior ameaça para quem vive assim. Eu não sei tudo. Então, eu tenho que entender que eu não sei tudo. E mais do que isso, eu não vejo tudo. Embora eu veja muitas coisas, e muitas dessas vão acontecer, e isso é fato, quem tem perspectiva, isso acontece, ele bate o olho e fala, essa situação pode dar isso, e em muitas delas se acerta, eu tenho que entender que, não, eu não acerto tudo. Eu tenho uma visão ampliada, mas ainda assim limitada. Sim. E ainda que a gente tenha uma visão limitada sobre a perspectiva, né, e estamos aprendendo sempre sobre esse assunto, que dica você daria para os nossos espectadores para ampliar a sua capacidade de ter perspectiva sobre a sua vida, sobre si mesmo, sobre os outros, sobre as situações? A minha dica é técnica, bem técnica. Se coloque em outros lugares, seja em filme, em uma história, em algo que você está fazendo, uma história que você está ouvindo, alguém que você está ouvindo, se coloca no lugar daquela pessoa, dizendo aquilo com tudo aquilo que ela traz de bagagem, o pouco que você escuta ali, o sofrimento que ela vive no dia, como ela acordou. Tente perguntar, faça essa pergunta, como é que foi seu dia hoje? O que você viveu hoje? Porque por detrás de uma palavra pode ter toda uma história que ela trouxe e traz. Então se coloque no lugar que não é o seu lugar naquele momento. Se coloque fora daquilo, se possível, tente se imaginar em outro lugar, tente se imaginar de fora daquela conversa, ouvindo aquela conversa. Se é uma discussão, se é uma situação terrível, se coloque não superior, mas junto com aquela situação e tentando ser auxílio de alguma maneira. Fantástico, irmão. Muito obrigado pela sua participação e entendam isso.
Vamos entender que perspectiva, nessa ideia de desembaçar o espelho para que o mundo possa se enxergar, para que nós possamos nos enxergar, é essa capacidade de ter uma visão com mais clareza e amplitude. A gente sempre fala, e várias forças de caráter a gente tratou dessa habilidade que é a empatia, que não é você no lugar do outro, porque você lá teria outras características, outros desafios, mas é entender o outro no lugar dele. E para entender essa perspectiva, você precisa enxergar sobre muitas óticas diferentes, perguntar, ouvir, é fundamental. Continua com a gente, que no próximo bloco a gente vai ter mais dicas para você desenvolver a sua capacidade de ter perspectiva. Continuando aqui as nossas descobertas sobre a força de caráter da perspectiva, agora eu trago uma pessoa pela qual eu tenho uma imensa admiração, que é meu querido amigo Zé Ricardo, da Universo, uma empresa de desenvolvimento humano que faz isso através dos jogos. Se no começo a gente teve o Ale trazendo histórias que ajudam a gente a ampliar a nossa perspectiva, de que forma será que encarar a vida de uma forma lúdica, trazer a brincadeira, o jogo, para aquilo que é considerado coisa séria, mas não precisa ser chata, pode nos ajudar a ver o mundo de forma diferente. Veja só as dicas que o Zé Ricardo traz para nós para desenvolver a nossa perspectiva. A gente teve um episódio muito especial, começando com história de Alexandre Camilo, com a entrevista do Odair, e agora com uma pessoa que traz essa perspectiva tão especial sobre o mundo, que é fazer uma visão lúdica. Por que o mundo não poderia ser uma grande brincadeira, um grande jogo, ainda que levado a sério, sem chatice? Zé, obrigado por estar aqui conosco. Eu venho te convidar aqui para compartilhar com a galera como eles podem desenvolver perspectiva. Te agradeço o convite, Rafael. É sempre muito bom estar dentro de processos que ampliem a nossa perspectiva, a perspectiva de enxergar o mundo. Eu acho que o mundo é dividido em dois pontos. Não quero trazer uma perspectiva fechada, mas talvez com isso ampliar a nossa perspectiva em prosa e poesia. Os dois são fundamentais, né? A poesia permite que eu amplie a minha perspectiva sobre o mundo, e a prosa me dá a estrutura para que essa poesia possa ser colocada na prática. Ampliar um mundo através do olhar lúdico, que seja da arte, nos ajuda a trazer a possibilidade da ciência como prática no dia a dia. Então, ampliar perspectiva passa por ampliar os nossos horizontes de visão, filtros que permeiam a nossa maneira de enxergar e ver o mundo. O meu tem sido através do lúdico, e o lúdico é um momento onde a gente pode se conectar com a poesia, mas não esquecendo a prosa do dia a dia. Cabeça nas nuvens e pé no chão. Maravilhoso. É muito interessante que o mundo corporativo nos chama para objetividade e, por vezes, chafurda completamente em suas missões, porque nessa objetividade ignora a subjetividade, né? A poesia e a prosa não se conversam e, no fundo, grandes planos são devorados aí por uma cultura que não combina, como diria Peter Drucker. Legal demais, E assim, quais seriam alguns caminhos para as pessoas que querem ampliar a sua perspectiva, querem contribuir para que outros tenham uma perspectiva melhor, maior, mais coerente, podem trilhar? Acho que questionar os nossos filtros. Todos nós, né, observamos o mundo a partir do nosso próprio ponto de vista. Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Eu adoro isso, porque a partir do momento que eu compartilho olhares, amplia a minha possibilidade de enxergar o mundo. Me ajuda a olhar, como diria Galeano, Eduardo Galeano, na sua poesia, quando o pai leva o filho para a primeira vez para ver a praia, ver o mar. E aí ele fala para o pai, pai, me ajuda a olhar. Ajudar a olhar para a gente mesmo é uma beleza transformadora a partir do momento que a gente amplia a perspectiva de entender quais são os nossos filtros de inferência. Ou, como diria Chris Aguirre, um psicólogo da década de 90, na teoria comportamental cognitiva, quais são as escadas de inferência, quais são os degraus da escada de inferência que a gente está subindo. A partir do momento que eu tenho um filtro, os dados observáveis reais são infectados, a palavra não é infectado, eles são... Enviesados ali, né? Enviesados é melhor, enviesados pela minha perspectiva inconsciente. O que é essa perspectiva inconsciente? Por exemplo, eu estou
num congestionamento, eu ouço uma sirene de uma ambulância. Quando eu ouço essa sirene, eu vou abrir para que a ambulância possa passar. Ao mesmo tempo, no mesmo cenário, eu ouço uma buzina de carro. O que eu faço? Se eu não for mal educado, eu vou pensar, ou no mínimo falar, deveria ter saído mais cedo de casa. Verdade. O que mudou? Se os dois sinais pedem a mesma coisa, pedem passagem. Os dois sinais estão pedindo passagem com urgência, tanto a buzina quanto o outro. O meu filtro me diz que, inconscientemente, a ambulância tem uma necessidade e a buzina não, por conta das experiências anteriores que eu tive. O Chris Aguirre diz, a gente salta da tomada de decisão, por isso a gente vai direto para a ação. Quando a gente olha para essa escada de inferência e percebe como a gente construiu esse filtro, a gente amplia a nossa perspectiva para ver um mundo maior e com novas possibilidades. Então, o primeiro passo para ampliar minha perspectiva é perceber que eu já tenho uma perspectiva, às vezes construída de uma forma inconsciente, e que é somente o meu ponto de vista, a minha visão, como você bem trouxe, né, do Leonardo Boff, quer dizer, é a vista de um ponto. E aí, essa escada de inferência, o pessoal pode pesquisar mais a fundo para poder conhecer cada uma delas. São 7 degraus, né, Zé? São 7 degraus. Dentro desses degraus que a gente está falando, ele salta da inferência para a ação. Para dar um exemplo ainda mais prático do dia a dia, quando eu tenho uma crença no mundo corporativo, eu acredito que os líderes precisam sempre se posicionar dentro de uma reunião. E aí um liderado meu deixa o time dessa pessoa, se apresentar, e ela não apresenta dentro da reunião. Eu já vou automaticamente achar que essa pessoa precisa desenvolver competências de liderança. Por que ela precisa desenvolver competências de liderança? Para justificar o filtro que eu coloquei. E não necessariamente eu ampliei a perspectiva para entender quais são as necessidades reais daquela pessoa. Uma vez que eu conheço essa jornada, esse caminho, eu posso questionar as etapas que eu percorri para chegar até esse ponto de vista e criar pontos de vista diferentes, criar uma perspectiva mais ampliada. Legal demais, Zé. Obrigado por essas dicas, por essa contribuição, por ampliar nossa perspectiva sobre a perspectiva. A gente volta agora lá para os estúdios para fechar o nosso episódio. Obrigado, Zé. O Zé Ricardo é um querido mesmo, né? As contribuições dele sempre são impactantes, divertidas, marcantes, justamente por ele ter esse perfil tão especial que ele tem. E para a gente fechar esse nosso último episódio dessa temporada, falando sobre perspectiva, me permita trazer um conselho, já que é a característica dessa força, sobre como você pode trabalhar perspectiva. No próximo problema sério que você vivenciar, que você tiver que encarar, superar na sua vida, antes de se cercar das dores, das dificuldades e ficar remoendo, busque auxílio de outras fontes. Procure pessoas que tenham idades diferentes da sua, até crianças, por incrível que pareça, elas trazem pontos de vista bastante inusitados. Pessoas que sejam de uma outra cultura, de uma outra origem social, moram em outro bairro, pensem diferente de você. Isso tem muito a ver com outras forças que a gente trouxe aqui da sabedoria, elas são muito interconectadas, mas buscar diferentes fontes te ajuda. É curioso que esse conselho, essa dica, ela serve não só para problemas futuros que você vier a ter, mas também para problemas que você já teve e que volte e meia você fica se remoendo do porquê que você fez, porquê você deixou de fazer. Imaginar o que diferentes pessoas poderiam te dizer sobre esse assunto vai te ajudar. E tem mais outra coisa legal para você fazer, criar um metamodelo. Mas, Rafa, o que é um metamodelo? O metamodelo é uma pessoa que você sabe que é um grande especialista nesse assunto, uma pessoa que te aconselha, que tem sabedoria, que tem generosidade, tem amor por você, e pensar, o que essa pessoa me diria nessa situação? Para você, que é bastante religioso, olhe só e pense, o que Jesus Cristo nos diria nessa situação? O que meu pai me diria nessa situação, o que minha mãe me diria nessa situação, o que aquele meu amigo, aquele meu professor, aquela pessoa em quem eu confio me diria nessa situação. É interessante que a sabedoria desse metamodelo, dessa pessoa em quem você mira, incrivelmente acaba sendo incutido dentro de você. E você tem poder de acessar isso quando para se perguntar que conselho você poderia receber dessa pessoa. Fechando aqui essa jornada tão especial que a gente fez nesse 24º episódio dessa temporada, nessa série que nós fizemos sobre as 24 forças de caráter, eu quero agradecer você.
Você que nos acompanhou até aqui, episódio após episódio, que cresceu, que evoluiu, que se aproximou de ser uma versão melhor de si mesmo a cada dia e com isso vem realizando o seu propósito. Muito, muito obrigado por nos assistir. Eu tenho também que agradecer com todo o meu coração, toda essa equipe aqui da TV RVC que fez a edição, a gravação, todo esse pessoal, a nossa produtora, toda essa equipe que esteve conosco em cada passo dessa etapa por estar aqui com a gente. Eu fecho também agradecendo aos nossos convidados, né? Todas essas pessoas que vieram aqui esbanjar, compartilhar os seus conhecimentos, suas experiências, suas histórias e que permitiram a gente poder chegar aqui. Porque o programa Heróis de Propósito não é só meu, não é só seu, ele é nosso. Ele é construído para que cada um de nós possa ser melhor. E tenho a mais plena certeza, eu me tornei uma pessoa melhor em estar aqui com vocês. A gente dá uma pausa aqui com essas gravações, começa a planejar a próxima temporada e você, que não quer ficar sem conteúdos para viver o seu propósito, já sabe, é só seguir lá nossas redes sociais, @RafaelTakei, acessar nosso site www.rafaeltakei.com.br. Segue também aqui a rede RVC para você ter acesso aos conteúdos aqui da nossa emissora e a gente vai se comunicando e trocando informações. Estou à sua disposição. Muito sucesso, muita felicidade e você já sabe que as forças de caráter estejam com você.